Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo falaremos brevemente sobre os tipos de textos acadêmicos, certo? Falaremos sobre os textos mais usados no âmbito acadêmico, a saber, o artigo científico, o ensaio acadêmico, o resumo e assim, tá bom? Bom, para começar, falaremos do artigo científico, ou também conhecido como paper, tá? Existe uma pequena discussão aí se o artigo científico e o paper são textos diferentes, mas, em geral, as pessoas coincidem que são a mesma coisa. O que é o artigo científico? É a apresentação da investigação, da pesquisa, em um contexto acadêmico, em uma jornada, na defesa de curso, no final, na conclusão de um curso, ou mesmo em um simpósio, enfim, um contexto com grande assistência ou pequena assistência de pessoas, certo? Seria tipo as partes principais da investigação científica, da pesquisa científica, tá? Essa apresentação, esse texto, ele pode assumir tanto um formato impresso, né, em uma revista científica, ou mesmo digital, também uma revista científica, já que muitos textos acadêmicos hoje exclusivamente só aparecem na forma digital, tá? Ele também pode seguir uma forma de apresentação oral também, por que não, né? Quando você usa recursos visuais para apresentar esse trabalho, tá certo? Bom, aí temos aí, eles têm as partes gerais dos trabalhos científicos, como introdução, né, desenvolvimento, conclusão, marco teórico, todas essas partes aparecem no artigo científico, mas as principais que devem aparecer são os objetivos da pesquisa, a fundamentação teórica, com quais teorias esse artigo está trabalhando, né? O desenvolvimento da pesquisa, o que é aquilo que se investigou, e as conclusões gerais daquilo que se investigou, né? Também é importante mencionar as referências bibliográficas, documentos investigados, tudo isso, tá certo? Como diz aí no final, são considerados trabalhos completos, ainda que reduzidos. Como eu disse, o artigo científico é uma apresentação de uma pesquisa, então ele não é tão detalhado como a pesquisa em si mesmo, mas um resumo com aquilo que é mais importante, né, considerando algumas partes dessa pesquisa, como já foi dito anteriormente, tá certo? Aí embaixo também menciono novamente a questão das revistas, congressos, tudo isso pensando na publicação impressa ou digital, tá? Veremos agora um exemplo de um artigo científico relacionado às teorias de Fourier sobre a constante gravitacional universal em cálculos quânticos de laboratório. Tá? Pegamos esse exemplo aí de uma página de internet especializada em exemplos, e aí temos aí esse exemplo, tá? Fala de um assunto relacionado à teoria quântica, gravidade, táquions, Fourier, etc, né? Aí você vê que ele começa com um abstract, tá? Que é esse resumo de 400, 500 palavras que todo trabalho científico deve apresentar, tanto na língua do país como em inglês. Uma introdução, que aí está recortada, veja que tem essa entre parênteses continua, e depois já a investigação em si mesmo, né, que também está recortada aí para que vocês vejam que continua, certo? Bom, isso é um artigo científico. Agora vejamos o ensaio acadêmico. O que é o ensaio acadêmico? O ensaio acadêmico também é um texto de ordem acadêmica, porém ele tem uma opinião, a opinião do investigador, da autoridade, do doutor, um mestre nesse assunto, ou mesmo um aluno que é desafiado, né, a dar uma opinião sobre um assunto polêmico. Então, esse aluno, esse professor ou quem seja, vai investigar esse assunto e nesse processo daquilo que ele vai informando, dados, pesquisa de campo, etc., ele também pode ir dando a sua opinião, porque é um ensaio acadêmico. Aí, nos ensaios, temos a opinião do cientista, tá certo? Também ele pode ser usado no meio escolar e é interessante destacar que os textos acadêmicos desse tipo têm um caráter filosófico, né? Não só das ciências duras, mas também tem uma análise de contexto, tem argumentação. É interessante que podemos perceber que o ensaio acadêmico está muito mais próximo da tipologia argumentativa
que o artigo científico está mais relacionado à tipologia informativa, né, referencial. Então, a diferença interessante entre eles, tá certo? Bom, vemos aí um ensaio acadêmico sobre as drogas, né? Ensaio sobre a drogadição, a realidade brasileira e o papel da análise do comportamento. Então, o que nós vamos encontrar nesse ensaio acadêmico? Nós vamos encontrar muitas informações, vamos encontrar citações, como podemos ver aí, né? Vamos encontrar dados científicos, mas também vamos encontrar uma opinião, que no caso é a opinião do investigador, daquele que se apresenta neste trabalho, tá certo? Bom, outro texto de caráter acadêmico é o resumo. O resumo ele tem esse caráter mais, vamos dizer assim, de formativo, né? Um resumo ele se pede durante uma matéria. O resumo não é apresentado especificamente em um contexto de defesa de tese ou conclusão de curso ou em uma jornada, né, entre faculdades, enfim. O resumo ele é mais prático. Um professor te pede um resumo de um assunto e você vai respeitando a ordem do texto. É importante esclarecer isso. O resumo é um texto que respeita a ordem do texto original, tá? Ele está muito mais apegado ao texto original que outros, tá certo? Então ele trabalha com a ordem das ideias, as ideias do autor também, como ele é apresentado no texto, enfim. O resumo, se costuma dizer que o resumo ele tem pelo menos um terço do tamanho do. Pode ser um pouquinho menos também, mas geralmente o resumo é um terço do trabalho original. Tá? Então não é um texto tão pequeno como se pensa, tá certo? Dependendo do tamanho do trabalho, é um texto que pode ter uma certa extensão, ok? É muito importante esclarecer o seguinte: esse resumo, que é feito que tem um fim de interpretação, ou seja, o professor pede para o aluno fazer um resumo de outro texto, ele tem um fim pedagógico, tá? Esse resumo não tem nada a ver com o abstract, que nós mencionamos, que é parte de outros trabalhos acadêmicos, né? Dos ensaios, dos artigos científicos, geralmente, né? Os artigos científicos sempre têm um abstract. Os ensaios nem sempre, né? Mas os artigos científicos, como vimos lá no início, sim. Então, não confundam. O resumo aqui é um trabalho quase prático para que o aluno apresente, né, sobre um determinado assunto da matéria. O abstract, que também é chamado de resumo, é parte de um artigo científico, ok? Essa é uma diferença muito importante que é válida, importante destacar, tá? Nós temos vários vídeos falando sobre o abstract, também vários materiais falando sobre isso. Bom, aí temos um resumo, ok, da teoria da relatividade de Einstein, tá? A teoria da relatividade de Einstein é uma teoria conhecida, é uma teoria bastante complexa, né? E aí nós temos uma parte de um resumo relacionado à teoria da relatividade. Então ele começa falando, né, do que se compõe, que a teoria da relatividade na verdade são duas, né? Ela é composta por duas partes, né? A primeira parte, a segunda parte, e vai dando os pressupostos relacionados a essa teoria aí, tá certo? Também retirado uma página de internet, né, Brasil Escola, que põe à disposição de todo o público um resumo dessa teoria muito importante que revolucionou a ciência, ok? Bom, a síntese. A síntese é o último texto, né, desse vídeo. A síntese alguns dizem, inclusive, que a síntese é o resumo do resumo. Então, é um texto realmente bastante curto, apresenta as principais ideias do texto original, tá? Em poucas palavras, somente o essencial é transmitido na síntese, ok? Então, na síntese, nós temos isso, ok? O resumo, as principais ideias daquilo que se quer dizer de um texto, também podemos ter a síntese de uma obra, de um filme, etc. A síntese são as ideias principais, tá certo? E aqui eu vou mostrar para vocês uma síntese de uma obra da literatura, né? O Diário de Ana Frank. Veja que é bem sintético, né? Esse texto, tá? Porque ele fala algumas coisinhas, a data, o tema, ou a ideia geral, né? Então a síntese realmente é bem menor que o resumo. Ou também outro exemplo tomado
uma página de internet aí que coloca à disposição vários exemplos para que vocês possam pesquisar, tá certo? Bom, sempre fica aquela dúvida, qual a diferença entre resumo e síntese? Está aí. Aí o resumo, ele procura manter a fidelidade ao texto, ok? O resumo, quando ele é mais extenso, também, ele procura manter a fidelidade, ele respeita a ordem do texto original, tá certo? E ele é muito mais objetivo, ele é muito mais fiel àquilo que o autor do texto original diz, ok? A síntese, ao contrário, ela tem as ideias principais, ela pode se apresentar numa ordem diferente do texto original e também pode ter algo de subjetividade, né? A interpretação daquilo do autor do texto da síntese acadêmica propõe, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham encontrado nele respostas sobre esses textos de caráter acadêmico, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê. Tchau, tchau.